Dragon Ball Z, considerado uma obra subestimada em seu escopo narrativo, embora clássica, carismática e popular, guarda, numa saga em especial, uma chave interpretativa simbólica mais refinada e de maior profundidade que a que outras sagas permitem, que é a saga Buu. A saga Buu, essa que é considerada quase consensualmente como a pior saga de Dragon Ball, pelo menos no aspecto narrativo, pode ser considerada a mais profunda nos seus aspectos simbólicos. Ironicamente, pois foi uma saga que Akira não queria escrever. Ele queria terminar na saga Cell com a vitória de Gohan sobre o último vilão da franquia e com a morte de Goku. E mesmo assim, a saga Buu acabou sendo a saga de maior profundidade, pelo menos na minha leitura. Um aspecto que me chama a atenção na saga Buu é o elemento mágico, não só do vilão, mas da própria ambiência da saga, desde a transformação de Gohan em Grande Saiyaman até a mudança de regiões astronômicas na nave espacial de Babidi. Embora a transformação de Gohan em Grande Saiyaman tenha sido a partir do dispositivo eletrônico da Bulma, ou seja, um elemento tecnológico e não mágico, esse exemplo ainda sublinha um aspecto de mudanças repentinas a partir de manifestação de forças intrapessoais que vai se caracterizar o elemento mágico dessa saga, da qual Majin Buu é o epítome. Akira, talvez não intencionalmente, desenvolve o elemento mágico de maneira praticamente metafísica. Afinal, Majin Buu não é uma ameaça qualquer, mas sim uma ameaça que eliminou quase todos os Kaioshins, que são deuses da criação, algo que lembra a dimensão escatológica do mito de Ragnarok, um evento em que nem os deuses, inclusive Odin, sobrevivem. Personagens como Gohan e Gotenks passam por uma espécie de transmutação forçada, porque Gohan, disposto a parar Super Buu, realiza um treinamento, quase uma espécie de rito inclusive, que atualiza todo o poder oculto latente dentro dele, ao ponto em que não é necessário que ele se transforme mais em Super Saiyajin 1 ou 2, que podem ser consideradas aqui, diga-se de passagem, transmutações naturais. Mesmo que essa transformação de Mishra e Gohan tenha acontecido no mundo considerado sagrado, o mundo dos Kaioshins, com a orientação direta do velho Supremo Kaiô da 15ª geração, essa transformação foi abrupta, catalisada por um rito mágico em que os processos de atualização das potências de Gohan eram incognoscíveis para ele próprio, diferente de um treinamento natural. Quanto a Gotenks, a fusão metamorfo de Goten e Trunks é uma espécie de metamorfose forçada, em que duas essências, num rito com a finalidade de produzir resultados forçados e imediatos, se misturam. Um ponto crucial é que ambos são derrotados por Majin Buu, absorvidos no momento mais imprevisível, como se essa espécie de ascese mágica e o envolvimento com esse domínio não fosse suficiente para parar o elemento mágico arquetípico principal que é o Majin Buu. Inclusive Daburá, o rei do mundo dos demônios, cuja base dos poderes é justamente a magia, acaba sendo transmutado em chocolate e devorado. Já Majin Vegeta, em sua luta contra Fat Buu, morre se sacrificando e se decompõe em uma estátua de cinzas densificada. Ou seja, em todos esses quatro personagens, há um elemento comum, o da decomposição a partir da via mágica. Se na derrota dos Kaioshins há a passagem do tempo celeste para o tempo escatológico, na derrota desses personagens em particular, há a passagem da matéria e a decomposição, sendo a causa disso tudo Majin Buu, o elemento mágico fundante desse arco. Agora, abrindo um parênteses aqui, a intenção não é entrever uma análise de símbolos particularmente alquímicos ou tradicionais, religiosos, enfim, culturais, nem jogar com a heurística harmonizando uma série de causas e efeitos que não existem prototipicamente na narrativa, mas sim jogar com a sugestionabilidade das imagens escolhidas por Akira. Afinal, essas imagens não são imagens quaisquer, arbitrárias. São imagens que têm um sentido muito claro no inconsciente noético, no inconsciente luminoso, da qual é possível equacionar uma série de sentidos subordinados a elas. Por exemplo, uma obra de ficção que explora em dois personagens espelhos um do outro, a cor vermelho e azul, não é um recurso limitado a nenhum arquétipo cultural específico, mas sim um recurso que se disponibiliza ao inconsciente na sua capacidade de ver aí esse simbolismo de cores, a expressão de estruturas arquetípicas na natureza, como o Sol e a Lua, o masculino e o feminino, etc. O mesmo caso se aplica ao Akira, pois o que a magia de Majin Buu envolve, como a capacidade de transmutar seres e objetos em doces, a capacidade de absorção,
e de representar a ruína dos deuses são imagens extremamente abrangentes. Quanto maior a abrangência de uma imagem, maior a sugestionabilidade do símbolo. E quanto maior a sugestionabilidade, maior a imersão epistêmica na análise. Tanto é claro as possibilidades do símbolo de decomposição pela via mágica que Majin Buu representa, que Vegito, considerado a alquimia perfeita entre Goku e Vegeta, pelo fato de ambos serem rivais, apesar de ser uma fusão que não tem origem terrestre, mas celeste, os brincos Potara, e de não ter sido derrotado por Majin Buu, após ele ser absorvido intencionalmente para recuperar Gohan, Piccolo, Goten e Trunks, a fusão não pôde se manter, Goku e Vegeta se dividem. Então sempre há esse elemento de dissolução das formas, né? Dos guerreiros que se envolvem com a via mágica, seja num sentido descendente, como Majin Vegeta e Daburá, seja num sentido ascendente, como Gohan, Gotenks, Vegito e até mesmo Piccolo, que a priori tem um certo envolvimento com a magia e que ensina a fusão metamoro para Goten e Trunks. Além de, é claro, representar a dissolução do reino mítico dos Kaioshins. Dito isso, a magia de Majin Buu opera numa dialética que personifica tanto a dissolução do macrocosmo quanto do microcosmo, que corresponde aqui à via degenerativa, deformativa e caótica tanto das 4 regiões cardeais que os 4 Kaioshins governam, que, diga-se de passagem, é influência da cosmologia budista, quanto dos guerreiros Z que se semidivinizam a partir de instrumentais mágicos e metamórficos. Talvez por isso não seja estranho que Goku morto, mas no mundo dos vivos, representando aí uma intermediação entre o céu e a terra, tenha sido o único que conseguiu efetivamente parar o Majin Buu. A Genkidama, símbolo máximo do triunfo da esperança no espírito humano, é que é capaz de subjugar absolutamente a natureza metamórfica e escatológica da magia de Buu, que por sua vez se metamorfoseia em um indivíduo comum, oposto ao que ele era anteriormente. Nesse caso, Goku representa aqui uma espécie de via regenerativa, porque ao contrário de Majin Buu, que personifica as forças amórficas de decomposição, Goku se utiliza da força do coletivo que abstrai uma síntese universal da criação que clama por preservação a compartilhar a energia para Genkidama. Além disso, por sinal, Goku também representa aqui uma espécie de via redentiva, pois seu pedido a Ema Daioh redime o vilão a partir de uma reencarnação kármica positiva, o Ubi. De toda forma, a utilização dessas imagens ambivalentes demonstra que Akira tinha uma grande imaginação mitopoética, capaz de resgatar traços de narrativas soteriológicas e escatológicas.